Senhor, em 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazum Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Senhor Deus Pai, graças te damos, louvamos o teu nome pela tua presença, Senhor, manifesta neste lugar. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, que a tua palavra venha ao encontro dos nossos corações, que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Essa mensagem de hoje tem um título seguinte: Oração mais dependência traz vitória. Nós cantamos há pouco ainda que a vitória que o Senhor tinha para nós já foi declarada. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de oração e dependência. O objetivo dessa palavra é nos fazer voltar ao Senhor, voltar aos pés do Senhor, voltar à oração, voltar à dependência. Esse texto conta a história em que o rei Josafá se viu diante de uma batalha em que teria mínimas chances de vencer. Eram 3 povos numerosos e poderosos que estavam vindo contra Judá. E aí Josafá se desesperou. Josafá era o rei dessa nação Judá e ele se desesperou. Porém, ele buscou no lugar certo a saída. Ele buscou a saída no Senhor, no único que realmente pode nos dar a vitória. E quantas vezes nós não sentimos medo? Quantas vezes nós não nos desesperamos diante de alguma situação que nos é colocada? Dizem que o medo ele paralisa. Porém, se o medo vier na medida certa, ele nos faz reagir. E é essa reação que nós precisamos ter ao Senhor. Eu tenho que ir ao encontro do Senhor. Essa reação que eu tenho que me colocar aos pés do Senhor e não fugir e tentar resolver com as minhas próprias forças. Quando eu tenho medo de um animal, como Renata, eu não chego perto ou eu fujo. Quando eu tenho medo de ser atropelado, eu olho para os 2 lados da rua. Quando eu tenho medo, eu sempre procuro me preservar, ou então eu busco uma saída. E a saída que nós temos é o Senhor eterno. Aconteceu que Josafá, diante da batalha que estava ali já iminente, viu que não poderia vencer aquele povo, que na verdade ele tinha poucas chances de vencer essa batalha. Ele teve medo, assim como todos. Quando nos encontramos em situações de perigo,
quando nos encontramos em situações de batalha, quando nos encontramos em situações que nós não esperávamos, nós temos medo, nós nos apavoramos. E diferente de nós, Josafá, ele foi para o lugar certo, porque muitos de nós demoram muito a ir até o Senhor, mas Josafá fez o que era certo. A primeira saída que ele buscou era se voltar ao Senhor Deus. Então, voltando ao texto, no versículo 1, ele diz o seguinte: Josafá teve medo. Aliás, versículo 3: Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Depois de receber uma notícia de guerra, depois de receber uma notícia em que 3 povos poderosos e numerosos estavam vindo contra Judá, ele decretou jejum em toda a nação, homens, mulheres, crianças. Quanto tempo fazia, isso a palavra não mostra, tá? Mas quanto tempo fazia em que as pessoas não oravam e não buscavam a Deus naquela nação? Quanto tempo fazia que a nação não se juntava em um único propósito: buscar o Eterno? Nós não sabemos, porque a palavra não fala, mas precisou ter uma guerra iminente para que o povo se voltasse ao Senhor. Nos nossos dias, nós temos muitas maneiras de resolver as broncas que acontecem. E aí eu lembro que quando eu estava em Guiné, a única alternativa era o Senhor. A ligação para o Brasil, para a dona Tomires e para a pastora Nádia, era a última coisa que eu fazia. Muitas vezes só depois que a questão já tinha sido resolvida. Mas a primeira saída que nós buscávamos era o Senhor. Nós nos reuníamos e orávamos para que o Senhor nos desse a saída certa. E nós, aqui, eu vejo muito que a primeira saída que nós resolvemos dar é colocar nos grupos do WhatsApp: estou com um problema tal, orem. Estou precisando de tal coisa, orem. Estou assim, orem. Tem uma situação assim, orem. Muitos ali colocam a mãozinha, outros ali colocam Deus no controle, ou colocam orando. Mas quantos efetivamente oram? Nem que sejam 10 segundos. Senhor, vai ali naquela causa e resolve aquela questão. Quantos efetivamente oram? A tecnologia é uma bênção, mas infelizmente, com toda a estrutura que nós temos hoje, com toda a tecnologia que nós temos hoje, isso tem tomado o lugar do Senhor. Porque nós resolvemos antes ligar para alguém, nós resolvemos antes a nossa questão de uma outra maneira, com toda a estrutura que nós temos aqui, para depois, se nada der certo, aí eu procuro o Senhor. Se nada der certo, aí eu vou orar ao Senhor. E na época, Judá vivia uma prosperidade. Judá vivia uma certa estrutura. E quando ele achava que estava tudo bem, o Senhor então permitiu que aquela guerra viesse a acontecer. Ele permitiu para que aquele povo se voltasse ao Senhor. Ele permitiu para que aquele povo novamente se ajoelhasse e orasse e jejuasse ao Senhor. Foi por isso que Ele permitiu. E também é assim com as nossas vidas. As nossas orações mais sinceras, as nossas orações mais íntimas, são justamente
quando nós estamos passando por algum problema. O Senhor permite os problemas, o Senhor permite os ataques, para que nós nos voltemos, nos lembremos que o Senhor está ali para nós. Nós não precisamos esperar o apavoramento. Nós não precisamos esperar o medo. Nós não precisamos esperar o desespero para que a gente ore, porque nós estamos numa guerra. Ainda que muitas vezes nós não percebamos, o inimigo continua vindo contra nós com armamento pesado. A ideia dele não mudou, é matar, roubar e destruir. Continua a mesma, mas muitos não percebem que a guerra continua, a guerra não acaba. Nós não precisamos esperar até a última solução para buscar o Senhor. Não faça da busca do Senhor o último recurso, mas faça o primeiro. O primeiro recurso sempre tem que ser o Senhor. Ele é que vai dar a estratégia necessária para que todas as coisas sejam vencidas. Todas as estratégias vêm dele, e não da minha própria força, da minha própria sabedoria. E nesse texto, nós conseguimos tirar 3 verdades básicas. A primeira delas é que quando Josafá ora a Deus, ele não só ora por orar, ou só para pedir alguma coisa, mas ele ora reconhecendo quem Deus é. No versículo 6 desse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele ora trazendo a verdade daquilo que ele conhecia sobre Deus. Apesar de todo o medo que ele estava, de todo o desespero que ele estava, ele não deixou que aquilo paralisasse o seu conhecimento anterior, aquilo que ele sabia sobre Deus. Ele não deixou que esse medo paralisasse a sua fé. Quando foi, talvez, a sua última oração, lembrando daquilo que Deus é? Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor não muda, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor é fiel. Essas são as palavras de louvor que precisam estar em nossa boca constantemente. Segundo ponto, ele traz à memória os feitos do passado. No versículo 7, ele diz o seguinte: Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele lembrou que Deus é imutável e Ele continua agindo na vida dos teus servos. Tem um versículo em Lamentações 3:21 que fala: Quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Do que nós temos enchido a nossa mente? Do que nós temos enchido a nossa memória? Nós temos enchido da palavra do Senhor? Nós temos enchido a nossa memória de louvores, de gratidão ao Senhor? Ou nós temos enchido a nossa memória, a nossa cabeça de coisas que passam e não edificam? Infelizmente, o povo tem a memória curta. Nós nos esquecemos muito fácil das coisas que Deus faz. Nós nos esquecemos
que o mesmo medo que nós estamos sentindo no momento, nós já sentimos algum tempo atrás. E da mesma maneira que Deus agiu lá atrás, Ele age hoje também. Ele age hoje, continua agindo do mesmo jeito. Aquele choro que eu tive lá atrás, eu estou sentindo agora, estou chorando agora, estou desesperada agora, mas o Senhor agiu lá atrás. E por que eu não lembro que o Senhor continua agindo? Ele é imutável. Ele vai continuar agindo na sua vida, Ele vai continuar a fazer na sua vida, Ele vai continuar abençoando a sua vida, Ele vai continuar cuidando da sua vida, Ele vai continuar te dando vitória. Ele não muda. Nós não somos fiéis, nós mudamos toda hora, mas o Senhor não. O Senhor é fiel, o Senhor é imutável, e Ele continua com as suas mãos estendidas sobre nós. Terceiro lugar, Ele reconhece a sua dependência de Deus. No versículo 12, Josafá diz o seguinte: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele reconhece aqui nesse versículo que ele está com medo. Ele reconhece que ele não sabe fazer. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não faço. Mas o Senhor pode, o Senhor consegue, o Senhor tem e o Senhor faz. Ele diz para o Senhor que não sabe o que fazer, que ele não tem a sabedoria, que ele não sabe qual o caminho seguir, mas que os olhos dele estavam postos na única saída que podia acontecer, que é o Senhor. Meus olhos, eles não estão na minha própria força, meus olhos não estão nas influências, meus olhos não estão na liderança da igreja, meus olhos não estão nos meus familiares, os meus olhos estão postos em Ti, Senhor, somente em Ti. E aí, diante do clamor do povo, o Senhor diz, no versículo 15: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí o Senhor fala assim: meu filho, a guerra é minha. Eu comprei essa briga por você. Você estava com medo porque você não tinha me procurado ainda. Você estava com medo porque você não sabia que eu estava junto com você. Mas agora você já sabe. Então, fica calmo. Fica tranquilo. Que essa briga é minha. Só olha. Olha o que eu vou fazer. Fica só olhando. E aí o Senhor dá uma estratégia ao povo de Judá. Versículos 16 e 17. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E a palavra diz que
Quando eles seguiram a ordem do Senhor, eles venceram. Quando eles se colocaram na dependência do Senhor, eles venceram. E no versículo 21 e 22 diz o seguinte: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Quando eu dependo do Senhor, quando eu louvo ao Senhor, quando eu adoro o Senhor então vence a guerra por mim. Aquele exército numeroso, aquele exército poderoso se autodestruiu. Um matou o outro. Um acertou o outro. Enquanto o povo de Judá apenas louvava e orava. Para muitos pode ser pouco, mas é exatamente aquilo que eu posso fazer. É exatamente aquilo que eu devo fazer, não é pouco. É essencial para a minha vida. É essencial para as nossas vidas. Orar, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor e depender somente dEle. Quando eu faço isso, eu saio vencedor de todas as guerras. Nós podemos aprender, eu coloquei apenas um aprendizado aqui, nesse texto. A importância da oração. Quando eu oro, quando eu busco, quando eu vou até o Senhor, Ele age. Por mais que eu conheça, por mais que eu ache que eu saiba fazer alguma coisa, por mais que eu tenha uma estrutura à minha volta que me dá condições de resolver as broncas que me são postas, por mais que eu tenha tudo isso, o Senhor deve ser o primeiro recurso da minha vida e não o último. Nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Amém, queridos? Que essa palavra venha ao encontro dos nossos corações, frutifique, dê frutos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Vamos